Deixa eu finalizar agora com o Luiz Anin, que já está aqui conectado com a gente também. Luiz Anin, que está direto de Ilhabela, onde acontece o Festival Citronela Doc. Tudo bom, Zanin? Como você está? Ótimo, Thalita, tudo bem. Apesar de tudo nesse país, né? Mas a gente continua vivendo, né? E eu estou aqui cobrindo o meu primeiro festival pós-pandemia, né? Então, na magnífica paisagem de Ilhabela, embora um pouco chuvosa, mas aí a gente fez uma viagem tranquilo de carro de Santos até aqui, com todos os cuidados. Eles estão tomando todas as providências assim que recomendam, né? E a medicina. Então é o seguro. E é um festival novo que nos convidou e a gente está aqui. Eu achei bastante legal a proposta deles, né? É um festival de documentários, né? Tem esse recorte documental. E está aí, pode ser acessado online pelos nossos espectadores, gratuito. Tá aí os links eu passei para vocês, as pessoas entram e podem ver os filmes. Eu não conheço todos os filmes, alguns eu vou conhecer aqui, mas eu conheço alguma coisa, e pela essa alguma coisa que eu conheço, se isso servir de amostra, o festival vai ser bem legal. E eu também conheço uma das pessoas que respondem pela curadoria, são várias pessoas, mas uma delas é o cineasta Francisco César Filho, que é um amigo de longa data, um cineasta muito importante e tal, e que é responsável pelo Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. É um cara com uma larga experiência e tal, e é um dos caras, então, que respondem pela curadoria, ou seja, escolheram os títulos que abrem esse primeiro Citronela Doc. Citronela eu tive que pesquisar no Google para ver o que era. É uma planta que dizem que tem propriedades terapêuticas, curativas, e também funciona como repelente de inseto. Ilhabela também é conhecido pelo cuidado que você tem que tomar com os insetos, com os chamados borrachudos, que picam e que se pegam gente alérgica como eu, levantam um calombo desse tamanho. Até agora eu fui poupado. No material do festival, eles anexam um extrato de citronela que, pelo jeito, está funcionando muito bem, pelo menos até agora. Mas você sabe, Zanin, que foi a primeira coisa que eu liguei, assim, o nome do Citronela com os borrachudos de Ilhabela. Não tem jeito, deve ser por isso. Ainda bem que você trouxe a explicação, mas eu relacionei diretamente com os borrachudos de Ilhabela, de fato. Que emoção, inclusive, voltar a participar presencialmente de festivais. Para você deve estar sendo muito especial. E daí já vamos começar falando sobre algumas dicas, inclusive, porque, olha só, o festival presencial é até dia 12, agora domingo, mas pela internet vai até o dia 16. Então, se você quiser acompanhar a programação, entra no site, que vai ter toda a programação lá, e você pode acompanhar os filmes também pela internet. Vamos começar falando sobre as dicas do Zanin. Primeiro é a Jangada de Welles, que é um documentário que vai estar no Citronela Doc. Eu vi o trailer, até comentei com o Zanin, e fiquei, assim, encantada pela história. Fui atrás, inclusive, para saber mais detalhes de Orson Welles e essa viagem que ele fez ao Brasil. Mas acho que o Zanin pode trazer todas as explicações para a gente. Essa é uma história totalmente incrível e que faz parte, assim, da história do cinema mesmo, né? Em 1942, Thalita, o grande cineasta Orson Welles, que já tinha feito a obra-prima chamada Cidadão Kane, mundialmente conhecido em Hollywood e tudo mais, ele vem para o Brasil para filmar um documentário que fazia parte da política de boa vizinhança. Lembra que em 1942 a gente estava vivendo a experiência da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava naquela convulsão toda, e os Estados Unidos tinham desenvolvido a política de boa vizinhança com os países da América Latina, então, um papo imperialista, no fundo, assim. E mandava alguns dos seus artistas aqui, e pegaram esse cineasta, que é o Orson Welles, e mandaram. Primeiro ele passou no México, ele filmou uma parte do México, e depois ele veio para o Brasil para fazer esse documentário que se chamava em inglês It's All True, quer dizer, é tudo verdade.
E esse documentário é no Rio de Janeiro, com o amigo do grande hotel, do Erivelino, Carioca e tal, mas ele passou também pelo Nordeste brasileiro. Ele tinha ouvido falar de uma famosa história no Nordeste brasileiro, que foi quando os jangadeiros cearenses saíram de jangada por mar e fizeram uma viagem até o Rio de Janeiro para reivindicar do presidente direitos trabalhistas para o pessoal do mar, que eles não tinham na época, né? Foi uma manifestação que eles fizeram. E o Orson Welles ficou louco com essa história e quis reproduzir essa história. Então ele foi a Fortaleza, quem conhece lá, ele filmou na praia do Mucuripe, que é de onde saíam os jangadeiros e tal. E ele fez toda uma encenação e levou essas jangadas ao Rio de Janeiro. Essa é parte de um filme, Thalita, que não ficou nunca pronto, porque o Orson Welles mandava o material para os estúdios nos Estados Unidos e o pessoal não gostava do que via, porque o Welles tinha uma sensibilidade social, era um grande artista, ele não era um propagandista. Ele veio para fazer um trabalho aqui a serviço do governo americano e fez uma coisa completamente diferente. Então ele filmava, ele se apaixonava pela... muito valores jangadeiros heróicos, né? Ele se apaixonava pela gente do morro carioca, né? Pelos sambistas, pelo carnaval, pelas pessoas populares. Nada daquilo agradava as pessoas. Então o filme foi suspenso. E isso foi uma tragédia na carreira do Orson Welles, que perdeu totalmente a autonomia em Hollywood, tornou a partir disso um tipo de um cineasta independente que tinha muita dificuldade para financiar os seus filmes. E esse filme, A Jangada de Welles, conta toda essa história maravilhosa e também bastante problemática. São dois cineastas, um é o Firmino Holanda, que é um cara que é um estudioso do assunto, é um crítico de cinema, estudioso do assunto, e tem um livro sobre esse tema. Né, sobre esse tema, o livro deles, também fala a memória, não estou com o livro aqui, está em São Paulo, chama-se Orson Welles no Ceará. Eu acho que é uma coisa desse tipo assim, mas é muito bom esse livro. E o cineasta Petrus Cariri, que é o parceiro dele nesse filme, é um cineasta cearense muito bom, ele é filho de um cineasta tradicional do Ceará, chamado Rosenberg Cariri. E esse garoto, ele é muito talentoso. Ele já tem 4 ou 5 longas-metragens. Ele é um cineasta muito bom. Então, esse filme ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo. Eu recomendo para as pessoas que ainda não conhecerem que façam essa experiência, essa travessia com Orson Welles, porque é muito divertida, muito instrutiva e, sobretudo, muito bem filmada e reconstituída. É uma dica que eu dou de olhos, porque eu sei que todo mundo vai gostar desse filme. É difícil não gostar dele. Nossa, chocadíssima com essa história. Quero muito assistir esse documentário. Aliás, deixa eu repetir o site aqui para vocês entrarem e verem a programação completa. É citroneladoc.com.br. A gente tem uma tarja, vou deixá-la aqui, citroneladoc.com.br. O segundo filme que vai estar no Citronela Doc é A Ponte de Bambu. A gente já falou um pouquinho sobre esse filme aqui, sobre esse documentário. É sobre a experiência de uma família brasileira que viveu por muitos anos na China, né? Retoma pra gente, Zanin, por favor. Rapidamente, porque a gente já comentou esse filme, eu acho que ele passou antes no festival É Tudo Verdade. Só uma nota ao pé de página. O festival É Tudo Verdade, que é o festival de documentários do país, ele toma de empréstimo o título do filme. É um filme que ficou inacabado, mas ele foi terminado. Então, esse nosso festival toma esse título assim, de empréstimo. Esse filme que nós estávamos falando, A Ponte de Bambu, ele é um filme muito interessante porque ele faz um retrato de uma família que viveu durante muitos anos na China. O pai é jornalista, as meninas nasceram lá, fizeram carreira dentro dele. A família morou décadas na China, né? E traz uma visão da China que é muito diferente da visão que os nossos órgãos de comunicação tradicionais trazem, né?
com todo o respeito a uma civilização que é milenar, que é uma civilização dotada de grande cultura, de respeito às pessoas mais, de respeito e veneração pelos artistas. Então tem pontos assim absolutamente fundamentais e esse documentário familiariza o espectador com esses aspectos que são pouco conhecidos, porque em geral a China é de exotismo por um lado, né, e de preconceito por outro, né? Então, são as formas mais eficientes da gente desconhecer uma cultura que nós não conhecemos, é torná-la ou exótica, folclórica, no mau sentido, ou então já adotarmos preconceitos prévios em relação a ela e tentarmos entendê-las pelos nossos valores. A gente tem que entender o outro os valores, nós não conseguimos jamais nem conhecer pessoas, nem dialogar com pessoas que pensam diferente de nós, nem dialogar com culturas que são diferentes das quais a gente cresceu e a gente está familiarizado. Então, esse documentário tem esse lado civilizatório, né? São pessoas assim muito encantadoras, são pessoas que aproveitaram muito a experiência de terem vivido num país estrangeiro durante tantos anos. Hoje eles moram em Jundiaí, que é perto de São Paulo, cidade próxima de São Paulo, né? Mas eles aproveitaram muito bem a experiência e falam assim com muita desenvoltura, não são teóricos, são pessoas mesmo que tiveram essa vivência lá e a relatam com muita propriedade. É um filme que eu recomendo bastante também. É isso, para quem quer conhecer mais sobre China, excelente opção, então, A Ponte de Bambu. E a última dica do festival é Gig, a uberização do trabalho. A gente já falou aqui sobre esse filme também, super impactante, que discute um pouco essa precarização do trabalho a partir de aplicativos, né? Uber, iFood, enfim, interessantíssimo. Esse filme eu ainda não vi e eu botei assim entre as minhas recomendações exatamente pela atualidade do tema. Eu estou curiosíssimo para ver. Eu tenho acompanhado muito as discussões em torno dessas modificações que aconteceram no mundo do trabalho, né? Vamos dizer assim, essa nova fase do capitalismo, essa nova estratégia do capitalismo, que é convencer as pessoas de que elas serão extremamente felizes e bem-sucedidas sendo patrões de si mesmas, quer dizer, fornecendo o próprio material, o próprio instrumento de trabalho é fornecido pelo trabalhador, que, por outro lado, não tem direito nenhum. Se ele fica doente, ele para de ganhar. Se ele tem um acidente, por exemplo, se ele é um motoqueiro, um entregador de comida de aplicativo, se ele tem qualquer tipo de problema ou um é por conta dele, então os empresários acabam por se desonerar dessas obrigações trabalhistas, dessas conquistas trabalhistas. Foi uma estratégia realmente, e está sendo muito bem sucedida até agora, uma estratégia de revogar direitos trabalhistas que foram conquistados a custo de muita luta e durante muito tempo. Se você pegar a luta operária, é uma luta mais do que centenária, né? Ela vem do século XIX e tal, até hoje, em busca de melhores condições de vida, de melhores salários, de menos tempo de serviço, férias, garantias de saúde. Tudo isso vem sendo revogado pela onda neoliberal. E essa onda neoliberal atinge ao ápice quando consegue desenvolver essa estratégia do trabalho uberizado, como costumamos dizer, né? Tomando por modelo o Uber, que é o aplicativo de transporte, mas a uberização atinge vários setores da atividade humana e é um atrativo para pessoas que às vezes estão desempregadas ou que não têm outra alternativa, né? De se dedicarem a isso, né? O mal
é ver isso como uma solução possível de vida, quando na verdade é um retrocesso um retrocesso gravíssimo em termos de direito. Eu acho que esse documentário, pelo que eu li da sinopse, pelo que eu vi também de algumas imagens de trailer e tudo mais, trata exatamente isso. Eu acho que se a gente tiver algumas grandes questões a serem debatidas hoje em dia, certamente as modificações no mundo do trabalho está entre as mais urgentes, se não a mais urgente da nossa contemporaneidade. Eu acho que esse filme pode nos ajudar a pensar essa questão. Concordo, absoluto. Não, só deixa eu passar a última vez o site para vocês, citroneladoc.com.br. Entrem no site, a programação completa está lá e vocês podem acompanhar, então, alguns desses documentários que serão exibidos de forma online. Vamos lá, sim, a gente tem 5 minutinhos, mas acho que vale a gente falar sobre A Última Floresta, que é essa estreia no cinema brasileira que traz a questão indígena, né, como destaque. A gente está em mês, né, de discussão de marco temporal, inclusive discussão que está se arrastando agora para a semana que vem. Então vamos falar sobre esse filme, sobre essa estreia também, Zanin. Eu vi, você trouxe imagens, inclusive, das manifestações das mulheres indígenas, né? Quer dizer, isso está assim, tá fervendo, é uma coisa totalmente urgente e tal. E esse filme assim cai como uma luva sobre esse momento atual, né? O diretor, que é o Luiz Bolognese, esse não é o primeiro filme dele sobre essa questão indígena. Ele tem um filme chamado Ex-Pajé, que é sobre a presença de igrejas evangélicas nos territórios indígenas e como essa presença começa a produzir efeitos nefastos na cultura indígena, né? Na cultura dos povos originários, né? Esse filme é maravilhoso também, se vocês encontrarem algum streaming aí, vale a pena ver. E esse A Última Floresta é um filme belíssimo. É um filme belíssimo. Ele traz consciência no meio dele que a invasão dos territórios indígenas demarcados por mineradores, por garimpeiros, e como isso está sendo feito de uma forma cada vez mais assintosa, com a posse desse último despresidente, vamos dizer assim, né? Mas ele é também um documentário que inicia sendo com um tom poético, mostrando a vida de uma determinada etnia, que é a dos Yanomamis, né? É de uma beleza poética extrema. Ele entra nesse território não como intrusa, vamos dizer assim, de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Tanto é que o documentário é feito em parceria com um xamã muito conhecido, que é o Davi Copenau, né? O Copenau é parceiro do Bolognese nessa aventura, vamos dizer assim. Então, ele guia, ele é um cicerone do Bolognese, ele orienta o Bolognese para que o Bolognese possa capturar o dia a dia daquelas pessoas, a beleza da vida daquelas pessoas, dos costumes, do modo de vida e das tradições. Por exemplo, no meio do filme, a encena do mito fundador dos Yanomamis, né? E aquilo é encenado eles próprios. É muito bonito aquilo, é muito linda. A lenda de formação é muito linda. E ver eles próprios encenando aquilo como atores da sua própria tradição é linda, né? E, por fim, entra essa questão da agressão a eles, da agressão ao meio ambiente deles, com uma denúncia gravíssima que é levada a uma universidade do exterior, a Oxford, pelo próprio Copenau, que fala para os doutores de Oxford e que o escutam com todo o respeito, com todo o interesse, né? Essa denúncia de que há uma civilização muito importante, muito sofisticada e muito bonita
que está sendo ameaçada pelos interesses econômicos inescrupulosos, né? Então, esse filme tem esse lado político, mas tem esse lado também de mostrar a beleza dessa vida, a beleza dessa cultura, a beleza dessa civilização, a beleza do que resta ainda da nossa natureza intocada, né, pelos interesses capitalistas, né? E é um filme assim que nos conduz, nos leva e Sim. nos faz tomar consciência do perigo que está rondando toda essa vida muito legal. Perfeito. Deixa eu entregar para a Rádio Brasil Atual, ouvintes da Rádio Brasil Atual, um beijo para vocês, bom final de semana, a gente volta na segunda-feira com Bom para Todos, tá bom? Um beijo. Zanin, bom festival para você, se pintar algo novo, inclusive, que você passe a conhecer, traga para a gente na sexta-feira, fico te aguardando por aqui, tá bom? Um beijo enorme para você, tchau, tchau. Com certeza, o que pintado de legal aí eu trago para vocês, faço um resumo na próxima sexta-feira e a gente fala também do que for entrar aí para frente aí em termos de cinema, em termos de cultura para vocês. Beijo a todo mundo, cuidem-se aí, até sexta-feira.